Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Teológico Podcast. Eu sou o pastor Leonardo Belchior e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu quero falar daqueles que já estão conosco, dos nossos patrocinadores, tornando esse projeto possível. Falar do Lavacar da 25, o anúncio dele está aparecendo aqui embaixo. Chama a Grazi, chama o Edmilson se você quer deixar o seu carro limpinho e com cheirinho de carro novo. Esse aqui é o endereço. E também a Agência Retrato, que já desde o primeiro episódio está aqui com a gente. A Agência Retrato é especializada em marketing, produção de conteúdo para redes sociais, identidade visual, tudo que vocês precisam, desde fotografia, vídeo. A Agência Retrato é especializada em tudo isso e o contato deles também está aqui. Lembrando que quem gostaria de entrar conosco de patrocinador, o contato também está aqui embaixo e também está na bio do nosso Instagram, @teologicopodcast. Você vai clicar lá no link da bio e vai falar diretamente comigo. Eu acho que quem entrar agora no começo já tem muitas vantagens, porque o projeto está crescendo, está tomando uma proporção legal. Então já aproveita aí, também deixar um recado para vocês de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para que vocês sejam sempre avisados e também tornarem o nosso conteúdo aqui relevante. Tá bom, gente? Hoje eu tô aqui com um cara muito legal, eu tava muito ansioso já para conversar com ele. Ele é pai, professor, doutor em educação e ateu. É o meu amigo Elvis. Bom recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Teológico Podcast. Bom, cara, boa tarde, boa noite, não sei que horas o nosso público vai escutar, né? É um prazer para mim estar aqui, eu te agradeço o convite, né? Eu que sou consumidor de podcast, então para mim, assim, é especial, porque eu tô sempre escutando os caras falando ali, dando a opinião deles, então a tua proposta de abrir o diálogo, assim, num tema tão importante como é a questão da teologia e junto com a questão de discutir, debater, né, levar adiante esse importante tema. Então eu tô muito agradecido pelo convite. Estamos aí para conversar. Cara, a honra é toda minha e a gente já havia falado nisso em outros momentos, né, que a proposta é justamente chamar a galera, a gente conversar. Fontoura Xavier, que é uma cidade tão de extremos, precisa entender que há mais do que espaço, há necessidade, né, do diálogo. Quero mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente. Eu te apresentei, eu tenho feito uma pergunta pra galera que vem aqui no podcast. Tu é pai, professor de história, doutor em educação. Aliás, a gente tem um doutor hoje aqui com a gente, marido. E, cara, mas como que tu se define num ambiente que ninguém te conhece? Quem que tu é, assim? É uma pergunta difícil, né? Eu vou te confessar que eu já fiquei pensando nela porque, ouvindo os outros episódios, né, eu imaginei que tu ia me fazer. Então, fiquei pensando assim que, cara, eu acho que eu gostaria de me apresentar como pai da Cecília, né? Mas um outro lado muito forte pra mim é essa questão de ser um estudioso, de ser alguém que gosta de estudar, de ser alguém que defende isso, né? E que, como estudioso, sou também professor. Então, eu acho que é muito complicado para mim me apresentar sem deixar essa esfera de ser professor, ser estudioso e ser pai. Hoje é isso que me define, assim, né? O doutorado para ti não é algo relevante na tua vida? Não, cara, eu vou te falar assim, ó, doutor, quem é doutor porque fez doutorado, geralmente prefere ser chamado de outra coisa. Geralmente prefere ser o professor, ou prefere ser o engenheiro, enfim, né? O que acontece é que geralmente quem não é doutor, quem não tem doutorado, já prefere mais essa alcunha, sabe? Então eu diria assim que é uma coisa que as pessoas reivindicam, assim, mas para quem faz todo o percurso, poxa, para ser doutor, né, tem que ter uma trajetória na graduação, mestrado, então ali tu vai fazer 10 anos de estudo por causa de um título, não é bem isso que importa, né? O que importa são aqueles outros anos ali que tu estudou, a batalha que enfim, do meu modo de ver assim, né? Claro que tem gente que valoriza muito, mas eu prefiro muito mais, me orgulha muito mais ser professor. O caminho da educação foi natural pra ti? É um sonho desde criança? Pelo fato de ser inteligente, curioso, algum momento tu pensa, cara, eu acho que eu vou ter que, além de guardar conhecimento, passar isso pra frente. Como é que foi a tua trajetória até se tornar um professor? Nossa, é uma coisa que eu sempre digo também, que é uma história assim, que pra mim é muito clara. Sempre quis ser professor, desde que eu tive que escolher alguma profissão, assim, então eu tinha ali meus 13 para 14 anos, a gente começa a pensar nisso, né? E eu pensava, cara, não era tanta coisa de ensinar ou de aprender, mas eu pensava assim, nossa, eu gosto tanto desse ambiente. Eu era um aluno que gostava de estudar.
A gente sabe que tem a questão de bullying, né, nas escolas, tem a questão das amizades, dos namoros. Eu era uma criança como qualquer outra. Mas eu gostava daquele ambiente, eu gostava dos professores, gostava de estar ali interagindo, apesar de ser muito tímido, né? Não gostava de falar em público, tinha pavor, né? Na primeira aula minha da faculdade, a gente teve que apresentar uma pequena fala e eu tremia, assim, balançava os braços. Então sempre fui muito tímido, mas isso era também um desafio, né? Mas como eu tinha essa coisa de gostar da escola, eu pensava, cara, por que eu não vou trabalhar aqui? Se é um lugar que eu gosto de estar, né? Então daí eu pensei, vou ser professor. E daí eu tive que decidir só a área, né? Então eu tentei fazer um período, tentei estudar química, física, né? Acabei não me adaptando nas exatas e daí acabei indo para história. Então daí lá na história, estudando principalmente história antiga, sempre foi história antiga e contemporânea, né? Esses dois extremos foram o que eu sempre gostei mais, então aí se tornou um caminho meio natural, mas ser professor mesmo eu veio muito antes da história, muito antes da filosofia. Hoje eu trabalho com geografia também, mas ou até o doutorado. Ser professor veio muito antes disso, de escolher aonde eu ia lecionar, o que eu ia lecionar. Foi um caminho natural, então. Sim, foi muito tranquilo. Inclusive, eu tenho alguns colegas, infelizmente não são todos, né, do meu modo de ver, mas eu acredito muito em vocação. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente acha que nasceu pra fazer. Eu falei com a Edinara sobre isso, porque a descrição dela é muito parecida com o ministério. Porque o pastorado, por exemplo, não te interrompendo, mas já te interrompendo, cara, é justamente isso. Tu percebe que desde pequenininho tu vai tendo aptidões para aquilo. Tu vai conversando com as pessoas com facilidade, tu vai se tornando um conselheiro, no meio dos teus amiguinhos, tu já é um cara que é referência, nunca é o liderado, é sempre, quase sempre o líder. Então tu já percebe uma aptidão que te joga pra isso, sabe? É muito parecido com... Eu entendo que o ministério de pastor e a vocação de ser um professor é algo muito, muito semelhante. A docência, ela tem um pouco disso. Tem uma autora da UFPEL, né, a Universidade lá de Pelotas, que é a Maria Manuela, que ela diz isso, ela diz que a profissão de professor tem um pouco de pastorado. Uau. Ela fala em pastorado. É uma crítica, no caso, do ponto de vista dela, né, ao professor ser esse que cuida, que tem que gerir, né, os seus estudantes, tem que pastorear mesmo, né. Mas, apesar de ser uma crítica, eu acho que tem muito valor, assim, eu acho que faz bastante sentido. Não é só a docência, mas a docência tem muito disso, né. Eu não era um líder quando eu era aluno, mas eu sempre gostei de explicar, isso sim. Eu sempre fui um explicador, aquele aluno que o colega olhava e falava, Elvis, eu não entendi, tu me explica? Aí eu explicava. Só que sempre reservadamente, né? Não tinha essa coisa da liderança. Depois aí no ensino médio a gente vai desenvolvendo isso, mas assim, que nem eu falei ali, né? Quando eu era ainda aluno da graduação, eu tinha muito medo de falar em público. Então daí eu fui atrás de fazer curso para tentar me expressar um pouco melhor, falar um pouco mais alto, assim. Hoje eu passo isso para os meus alunos e é engraçado, porque eu me vejo ali, né? Me vejo neles naquela coisa assim de ficar mais quieto, e vejo como foi importante para mim, eu tento passar para eles, né? Essa necessidade de falar em público, porque depois não é só na docência, né? Isso é levado adiante. Sim. Como que foi o caminho até o doutorado? Qual é a tese que tu defendeu no teu doutorado? Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu vou começar do final. A minha tese fala sobre a crise da escola. Só que normalmente a gente olha para a escola e pensa assim, né? Bom, a escola está em crise, a escola não serve, os professores são ruins, a infraestrutura é ruim, enfim, a gente tende a olhar para a escola dessa forma. Os professores também, mas muito mais a sociedade em geral, né? Basta abrir um Google e colocar ali os termos, você vai ver como a imprensa trata a escola. E aquilo me incomodava, principalmente quando eu já estava em sala de aula. Então eu falei assim, cara, isso para mim é muito mais um discurso do que a verdade, porque eu olhava para o lado e via colegas fazendo trabalhos muito bons. Eu via eu me esforçando para melhorar cada ano letivo, tentando ser melhor que o ano anterior. E não fazia sentido para mim dizer que aquilo era um fracasso. Por mais que algum resultado de alguma prova pudesse dizer alguma coisa, né? Aquilo era simplificar demais para mim. Então eu fui atrás disso. Então entrei no doutorado em educação da URGS, né? A universidade ali do Rio Grande do Sul, que tem o polo, o campus delas central ali em Porto Alegre. Entrei durante a pandemia, então fiz as cadeiras iniciais ali todas à distância, né?
grupo de pesquisa, tudo à distância, e comecei a estudar esse assunto, tentar procurar na história quando teria começado esse discurso da crise. A minha ideia era tentar achar quem é que disse que a escola está em crise primeiro. Alguém interessa. Exatamente, porque eu olhava os outros discursos e todos eles tinham alguma intenção. Por exemplo, um autor, não vou citar nenhum para não criar uma polêmica. Mas cita, é bom pro corte. Tinha um livro, por exemplo, que o título dele era assim, ó, A Escola Tem Futuro? E era um livro escrito por professores que questionavam o papel da escola. Só que cada um deles, que dizia a escola tem futuro ou não tem, respondia essa pergunta, colocava um porém. Quem dizia que a escola não tem futuro, dizia que ela precisava se reformular, por isso ela não tinha futuro. E quem dizia que ela tinha futuro, dizia que mesmo tendo, ela precisava se reformular, sendo assim, assim, assim. E cada um tinha sua receita. Então eu pensei assim, poxa, mas esses caras estão realmente descrevendo uma crise, ou eles estão só achando um motivo para fazer a sua tese vencer? E comecei a pesquisar autores da educação e tal. Voltei a Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo. Tive que circunscrever um pouco, porque se fosse estudar toda a história da educação brasileira seria impossível, né? Então circunscrevi, eu ia estudar esse discurso da crise só no Brasil, principalmente ali no início da República, anos 20 e 30, e daí selecionei 2 autores que escreviam numa coleção muito famosa ali naquela época. É um trabalho de história da educação, né? E eu fui mostrando como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo iam construindo esse discurso de crise, né? Obviamente eles não tinham só a tese para defender, eles tinham coisas a apontar, havia coisas erradas com a escola. Mas no meu trabalho eu pude mostrar que essas coisas aí que existiam de problemas, né? Problemas, inclusive, que são os problemas que a gente enfrenta até hoje, infraestrutura, falta de recursos, formação de professores. Então, esses problemas aí são problemas que talvez nunca sejam superados completamente. Então, tentei mostrar isso, porque a minha ideia era dizer para os meus colegas professores, olha só, apesar da escola poder estar em crise, isso também é um discurso, então não vamos deixar a gente se contaminar por isso. Porque eu imagino que deve ter muito professor, inclusive, que usa isso como muleta, né? Ah, já tá tudo errado mesmo, então não vou dar o meu melhor, não vou dar o meu... Sei que pra ti deve ser difícil fazer uma crítica à própria classe, né? Mas certamente deve conhecer algum colega, ou de perto ou de longe. Acho que sim, acho que isso existe. Eu não me lembro de nenhum exemplo desse caso. O que eu vejo mais é o contrário. É professores se culpando e assim, pensando negativamente sobre o seu trabalho por causa desse discurso. Como se assim, poxa vida, mas eu trabalho tanto e não tem resultado. Ah, mas... sabe, como se não se sentissem valorizados mesmo, nesse sentido assim de ser colocados como uma vítima, né, nesse caso. E que era o sentimento que eu tinha. Eu pensava, cara, mas a gente tá fazendo o nosso trabalho, e por que não tá aparecendo, né? E daí foi isso na tese, né? Mas eu já tinha pensado nisso porque já no meu mestrado eu tinha chegado perto desse tema, né? Já tinha começado a pensar sobre a crise da escola, como isso é um discurso, né? E daí, discurso, aqui eu estou usando um conceito acadêmico, não vou tentar explicar, mas existe um autor chamado Michel Foucault, que ele um pouco embasa essa ideia de que discursos seriam essas coisas que são ditas e que nos fazem acreditar que o mundo é como ele é. Quer dizer, o Foucault e outros autores, né, eles diziam o seguinte, existe o mundo real, e existe um mundo que a gente percebe. E a gente só percebe ele através das palavras, das ideias. Só que a gente não tem como acessar o mundo real sem essas palavras, essas ideias. Então, quando eu digo a escola está em crise, bom, eu tô... Tu olha através de um viés do que já foi te falado. Exatamente. Cara, essas perguntas, elas são difíceis, né? A antítese da tua tese, ela deve ser de muitas perguntas difíceis. E por exemplo, tu é um cara que é ateu hoje. Uhum. Tu sempre foi ateu, como é que foi o caminho pra tu chegar lá? Porque só de te ouvir, eu consigo ver um Elvis criança olhando pra algumas coisas que não faz muito sentido e se questionando. Cara, como é que foi isso? Foi um momento, foi uma ruptura, foi uma percepção que tu foi tendo ao longo do tempo? Eu lembro bem a época que foi, assim, eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu lembro que naquela época, bom, eu nasci em 93, então, fazendo as contas aí, foi quando estava se tornando mais comum todo mundo ter computador em casa, ter acesso à internet, né? Então, ali por 2008, 2009, e eu comecei a acessar esses fóruns aí. Naquela época a gente acessava o Orkut, né? Não tinha Facebook ainda. E nesses fóruns aí, alguns que eu me interessava, sempre me interessei por esses assuntos
mais filosóficos, assim, religião, né, política, ética, enfim, o que que é certo, o que que é, o que é errado, o que é bom, ruim, enfim. E daí, dentro desses fóruns aí, um desses se questionava sobre a existência de Deus e tal. E tu não se percebia como um ateu ainda? Não, não. Pelo contrário, eu tinha feito eu tinha feito toda a trajetória dentro da Igreja Católica, né? Eu fui batizado, fiz crisma, fiz todo Eucaristia, todo aquele processo lá. Mas eu nunca fui alguém de muita fé. Isso eu não posso negar, né? Meus pais têm muita fé, mas não são pessoas de frequentar a igreja. Talvez tenha contribuído para não ser uma pessoa assim, né? Tão preocupada com isso. Mas assim, eles sempre fizeram questão que eu participasse e tal. E isso foi importante pra eles. A minha mãe é uma pessoa de muita fé. Ela tá sempre daquele jeito dela, sem frequentar a igreja, mas assim, sempre conversando com Deus, sempre agradecendo a Deus e tal. E apesar de respeitar isso, aquilo nunca me chamou muita atenção, né? Eu achava muito entediante a questão de estudar a Bíblia, porque na catequese católica, né, da minha época, pelo menos, a gente estudava com um livreto, assim, não era nem a Bíblia mesmo, então Sim. não parecia algo muito interessante, né, para uma criança de 10, 12 anos. Aí, quando eu fiz 16, eu já tava nesses fóruns aí, e um dia me ocorreu, assim, mas como se algo que ninguém tivesse pensado. Eu na minha época, pensei assim, cara, e se Deus, na verdade, é só sei lá, um construto cultural, algo que o ser humano inventou para responder aquilo que aflige o seu desconhecimento, a sua ignorância, né? Obviamente, um monte de gente já tinha pensado sobre isso, mas eu, no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, achei aquilo genial e fui escrever sobre aquilo no fórum. Aí alguns me responderam e tal. Eu lembro que nesse texto eu até escrevi Deus com letra maiúscula e eu justifiquei assim, mas eu vou escrever com letra maiúscula em respeito a quem acredita. E os caras me questionaram, isso aí não quer dizer nada e tal. Sim. E desde então... Era um pensamento religioso já, né? Enfim, na minha época eu achei aquilo, né? Comecei a pensar um pouco mais. Aí a partir disso, eu daí comecei a pesquisar sobre ateísmo e tal, descobri o Richard Dawkins, que é um biólogo, né? Estuda bastante o ateísmo. Fui conhecer o Carl Sagan, né? Outros autores, assim, né? Não cheguei a ler livros completos deles, mas li muitas coisas que eles escreveram, assim, esparsas na internet, né? Que eu tinha acesso naquela época. Li também um livro que tinha na biblioteca da escola, aqui da Ernesto, que falava sobre isso, do Richard Dawkins também, aquele eu li praticamente inteiro, um livro de biologia, que ele falava sobre a evolução, né? Explicava a evolução. E aquilo foi me formando. Mas assim, tinha também os colegas que, quando souberam que eu colocava em dúvida essa questão da religião, né, começaram a me apelidar, começaram a falar assim, isso aí é coisa do diabo, não sei o quê. Então aquilo meio que reforçou o meu sentimento tá bom, então se eu sou isso, eu vou estudar mais sobre isso, né. E desde então nunca mais fui alguém assim que conseguiu acreditar de verdade, né. Até frequentei igrejas depois, mas assim, de fato não era algo que... E dentro dessa... Duas perguntas em uma. Quando tu foi estudar o ateísmo, tu foi já com um viés de que provavelmente Deus não existia, e tu foi só buscar aquele viés de confirmação, no sentido de, eu acho que é isso, então vou buscar o que corrobora com a minha ideia. E qual foi o argumento que te pegou, assim? Qual foi que tu pensou, cara, isso aqui não tem como um teísta, como um pastor, como um padre me explicar? Tu consegue se lembrar mais ou menos dessas coisas? Olha, tem muitos argumentos, né, que a gente pode considerar, né, que dentro de uma perspectiva mais científica, é difícil provar a existência de algo que não é mensurável, não é calculável, não é observável. Então, isso hoje me convence, assim. Mas na época eu lembro que eu só estava navegando na internet e esses conteúdos acabavam aparecendo para mim. Mas assim, eu acho que não tem como não pesquisar sem o viés de confirmação. Acho que quando tu é jovem, tem 16, 17 anos... Tu só quer confirmar o teu pensamento. Exatamente. Mas eu coloquei à prova várias vezes isso, sabe? Como eu disse, depois que eu fui pra faculdade, aí eu via ateus mais convictos que eu e aquilo até me incomodava, sabe? Porque me incomoda um pouco todo tipo de fanatismo. Então eu via aqueles ateus assim, não sei o que, desrespeitando pessoas que tinham religião, aquilo sempre me incomodou. E daí eu fui a igrejas, fui ver pessoas falarem assim... E eu acho bastante razoável algumas coisas que são ditas pela religião, né? Por várias religiões, enfim. Eu acho que o argumento que mais
toca em mim é o fato da gente não poder saber qual a religião correta, sabe? Porque a gente tem uma infinidade de religiões, né? Tem aí autores que falam em 4.000 deuses. Divindades. Enfim, né? E vamos supor que a gente pudesse agrupar 20, 30 tipos de religiões que seriam mais aproximados. Mesmo assim é muito difícil. E se você vai estudar cada uma a fundo, procurando acreditar de verdade, genuinamente, Sem um viés por trás. sem um viés, você vai ver que todas elas fazem sentido em alguma medida. Então era isso que me deixava assim, poxa, mas daí se eu for olhar para a história, e depois fui estudar a história, né? Aí você acaba vendo os conflitos religiosos, isso se torna mais embaraçado ainda. Então, talvez o que eu posso dizer é que o argumento que me convenceu mais profundamente, assim, na época, seria esse. Seria de não ser possível afirmar qual está correta, e daí encarar o ateísmo não como uma convicção filosófica, assim, não, eu sou ateu porque eu tenho certeza que Deus não existe. Pra mim, hoje, não parece fazer sentido dizer isso. É porque não tem como provar que Deus não existe, né? Exatamente. Se o ônus cai pro nosso lado, também não tem como provar que Deus existe, não tem como provar que não há um Deus, né? Eu vi também vários debates, tem um grande texto chamado William Lane Craig, já ouviu falar dele? Não conheço. Ele também já tem debates em Oxford, tem debates em grandes universidades, né? E claro, porque tudo gira em torno mais de ciência, né? Não gira em torno, assim, por exemplo, do teu pensamento de qual que seria a religião certa. Uhum. Eu não me recordo agora se todas elas, as religiões, elas outorgam para si a característica de ser a religião certa, né? Jesus, por exemplo, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos artigos definidos, né? Sim. Não uma das... Então, o cristianismo entende que Jesus... A palavra religião é religare. Se tu tirar alguma coisa da tomada, tu desligou. O cristianismo entende que foi isso que o pecado fez, nos afastou de Deus. Então Jesus vem para justamente nos religar em Deus, né? Então a nossa religião não seria bem evangélicos. A nossa religião é Jesus. Jesus que nos coloca nesse lugar de acesso novamente de Deus, né? E nessa tua vivência toda, assim, procurando uma resposta, buscando... Tu chegou a conversar com um padre, com algum pastor, com alguém? Como é que foi sofrido isso pra ti? Foi dolorido? Que nem tu falou da questão dos caras dizerem que os colegas aí que é coisa do demônio, que é coisa do diabo. Como é que foi isso pra ti, assim, pessoalmente? No início, quando eu era jovem, era um pouco difícil, né? Porque você não quer ser excluído por alguma coisa. E eu já tinha motivos demais, já era aquele guri que usava óculos, que era meio nerd, então já não existia bullying, né? Então, existe... O termo bullying, né? Aquela coisa condenada que é hoje. Era assim, como é que eu não vou dizer que eu sofria bullying como muita gente sofreu. Por exemplo, eu nunca sofri racismo, né? Eu nunca sofri machismo. Então, eu acho um pouco injusto com mulheres, negros e outras pessoas e outras minorias dizer que eu sofri bullying. Mas, assim, com certeza não era o mais popular da turma. Então, ser ateu já me afastava um pouco mais ainda dos outros, né? Mas, assim, sofrimento não. Eu sempre fui autossuficiente para muita coisa. Me sentia, talvez seja até exagerado, mas eu me sentia bem, assim, sendo quem eu era, né? Tem até uma frase que fala, né, que às vezes é melhor a gente ser aquilo que a gente é e não ser melhor do que a gente é. E eu sempre fui satisfeito com aquilo que eu era. Então, por não encontrar resposta religiosa, para mim estava tranquilo. Mas como eu te disse, eu nunca deixei de procurar. E várias vezes eu já entrei em contato, já conversei sobre isso. É um assunto que me chama muita atenção. Eu simplesmente não pude ser convencido. E não tô nem falando assim de convencido intelectualmente, porque hoje para mim tá claro que a religião tá em outra dimensão. Tá numa dimensão espiritual e que não vai ser através de uma razão qualquer que eu vou ser convencido. Eu acho que é preciso sentir pelo que eu falo com as pessoas que são religiosas e tal. Só que como eu não sinto, como nunca senti, pra mim tá tranquilo, é algo bem resolvido, sabe? Porque, assim, como professor de história, obviamente, e inclusive esse é um argumento que eu lá no curso de teologia, quando a gente conversa na igreja sobre isso, é um argumento pro teísmo. O ser humano sempre teve em busca de uma divindade, né? Tu vê os caras, desenhos nas cavernas, os caras adorando o sol, a lua, um rio, o lago. Parece que é tipo um instinto, né? Que
que leva o ser humano a estar sempre em procura de algo, sei lá, sobrenatural, metafísico. A tua questão, quando tu olha assim pra isso como professor, tipo, cara, o ser humano tá sempre em busca, desde como se fosse quase um instinto natural, né, do ser humano de buscar por uma divindade. Que nem tu falou, eu só não fui convencido, mas eu já busquei. Isso é um instinto. Pra ti, não, tu não pensa que poderia ser, por exemplo, um instinto mesmo de que se o ser humano busca tanto por aquilo, será que alguma coisa de fato não existe? Aí depois dá pra abrir o leque, né? Qual Deus, qual religião e tal, mas há um Deus, há um Criador. Esse ponto de que há uma busca, né, na história da humanidade é um ponto importantíssimo. Acho que não tem como ignorar, e é por isso que eu respeito muito as religiões hoje. Eu já fui um ateu meio chato que olhava pra isso e fazia piada e tal. Mas, cara, se você for olhar a história da humanidade, poxa, A humanidade se desenvolve ao redor da em religião, torno da né? religião, né? E se for pensar na cultura como algo importante, a religião faz parte da cultura. Então, como é que eu vou ignorar isso? Mas, ao mesmo tempo, pra mim, não parece algo como um instinto. Acho que não. Porque daí seria, de repente, a gente encontraria mais semelhanças, ou eu sentiria isso em mim. Quando eu digo que busquei, eu não busquei assim, porque eu sentia a necessidade daquilo. Eu busquei porque poxa, eu pensava assim, se é uma coisa tão que todo mundo sente e tal, por que pra mim isso não existe? Mas daí, quando você conversa com outros ateus, você vê que muitos deles não têm isso também, né? O Pondé, que é um filósofo brasileiro, né? Ele fala sobre o órgão da fé. Ele diz que tem pessoas que têm o órgão da fé e pessoas que não têm. E pessoas que não têm simplesmente não desenvolvem isso. Ou não conseguem desenvolver isso, enfim. Enfim, pra mim é algo tranquilo, assim, né? Não precisaria disso. Hoje eu não vejo a necessidade disso na minha vida. Mas eu respeito quem vê, porque aquilo define uma moralidade, né? Uma certa ética, um modo de agir que é que é muito importante para muitas pessoas, né? Ah, o talvez difícil de ser ateu seja que você não tem nenhuma resposta pronta, né, nesse sentido. Porque eu, por exemplo, não tenho um livro para consultar se eu tiver alguma dúvida sobre como agir. Um livro sagrado ou um pastor para me orientar. Todas as decisões que eu preciso tomar por mim mesmo. E a justificativa vai ser por mim mesmo daí, né? Então acho que o peso da responsabilidade acaba sendo um pouco maior. Isso talvez possa causar sofrimento, né? Uhum. Como que tu vê o desenvolvimento da humanidade ao redor das religiões, né? Como professor de história, qual a importância que tu dá assim para as religiões? Tu acha que pesando numa balança de pesos mais atrapalhou do que ajudou? Como é que tu vê isso? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Eu acho que eu não tenho bagagem para dar uma resposta definitiva. Porque, É na tua percepção. na minha percepção, eu posso dar nada mais do que isso, né? Até porque não é um tema que eu estudo e tal, e como historiador eu vou ter o cuidado de ponderar isso, né? Porque tem muita gente que estuda o assunto. Eu penso assim, que a religião ela tem um papel importante como qualquer outro aspecto cultural, né? Então, por exemplo, se as pessoas acreditam num Deus, né? E aquilo leva elas à guerra, isso vai ter um aspecto cultural relevante. Mas se as pessoas também preferem qualquer outra preferência cultural, preferem uma música de um jeito ou de outro, para mim, como historiador, é só um aspecto cultural. Então, se a pessoa vai tomar uma decisão a partir daquilo, nada mais é do que aquilo, né? Claro que a religião, a gente não pode ignorar o que aconteceu, né, ao longo da história, principalmente com a instituição da Igreja Católica, todos os crimes que ela cometeu enquanto instituição, né? E daí, ou agora, se a gente for falar, né, no caso do genocídio palestino, ou o próprio genocídio do Holocausto, né, todos eles a ver com religião, é difícil ignorar isso, né? E as justificativas estavam na religião, esse é o problema, né? Se a gente vai pensar no absolutismo e todos os reis que guilhotinaram seus súditos em função da religião, eu acho que tudo isso é muito complicado. E é difícil separar do aspecto religioso. Mas eu penso também que se não houvesse a religião, talvez houvesse outra coisa. Então eu não sou um cara que acha que a religião tem que acabar. Eu acho que a religião existe. O que precisa ser fomentado, e que muitas religiões não têm, é o respeito à diversidade religiosa, né? Mas eu imagino que isso é um diálogo, pelo menos fora do fascismo, esse é um diálogo superado hoje em dia. Todo mundo sabe que as religiões, existem as religiões
abraâmicas, né? Existem as religiões de matriz africana, existem, enfim, várias outras religiões, e elas precisam conviver, porque as pessoas são diferentes e a gente vive num mundo multicultural. O meu problema é quando uma religião em específico tenta se colocar como hegemônica. Porque daí o problema não é dela ser uma religião, é de querer ser hegemônica. Nenhum pensamento tem que querer ser hegemônico. Porque é uma democracia. Claro, se a gente estiver falando de um outro sistema, né, aí a coisa vai variar. Mas pensando no mundo ideal, né, que a gente quer ser uma democracia que respeita todos os seus cidadãos, aí como é que eu vou considerar que uma religião seja hegemônica? Mas até retornando uma coisa que você tinha comentado sobre o fato da igreja, né, dessas religiões israelitas terem surgido e serem diferentes das outras. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava lendo sobre isso na biblioteca lá da FURG, em Rio Grande, quando fazia história lá, e li isso num livro bem antigo, até não me recordo o título, mas o autor falava exatamente isso, da especificidade, era um livro de história, não era um livro teológico, dessa especificidade da religião, de acreditar que existe um único Deus e que aquele Deus ele não é um entre outros, ele é o único, é aquele que precisa ser seguido. Isso com certeza coloca essas religiões aí todas, né, em torno da cristandade num ponto especial, né? A gente não tem isso em outras matrizes religiosas. Isso é de se destacar, pelo menos. As três maiores, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, elas todas arrogam serem monoteístas, né, que adoram a um único Deus, e esse Deus é o Deus verdadeiro, né, os cristãos adoram, os judeus adoram Jeová, Yahvé, que Deus não é nome, né, Deus é o que ele é, o Islã adora ali Alá, que são todas nomenclaturas, aliás, para falar teoricamente da mesma pessoa, porque acredita-se que o cristianismo continua aquilo que o judaísmo começou e o islamismo dá uma pincelada maior ainda no que o cristianismo teve. Então, pro judaísmo o maior profeta seria Moisés, para o cristianismo Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e pro islamismo Jesus não seria o Filho de Deus, seria mais um profeta assim como Moisés, mas o profeta o principal seria o profeta Mohammed, né? Seria o profeta Maomé, e a religião islâmica, os países, né, de religião islâmicas, eles têm um regime teocrático, em que a religião também coordena as próprias leis, né? A divisão de igreja e de Estado, o senhor professor de história vem através da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que dá o pontapé inicial para que se divida, né, igreja, Estado, se separe as coisas. E tu tocou num ponto que para mim é crucial como pastor jovem, como pastor do século XXI. Eu acredito, não posso te mentir, eu acredito que Jesus é o único Deus, eu acredito que creio no único Deus, tudo que Deus tinha para nos dizer, ele falou através da palavra, através da Bíblia, acredito que de fato é um livro sagrado, mas eu respeito, e preciso dizer isso para os evangélicos, né, de Fontoura Xavier, do Brasil, que estão nos ouvindo, que o respeito tem que ser mútuo, indiferente de qualquer coisa. As religiões, elas precisam serem respeitadas. Se as pessoas querem acreditar em determinadas coisas, elas têm o direito, né? Como tu disse, uma religião não pode se sobressair da outra ao ponto de que seja um pensamento obrigatório, seja uma coisa... Jesus falou assim, cara, se não receberem vocês em uma casa, sacudam a poeira dos pés e vão para outra. Ele usa nesse mesmo versículo, nesse mesmo contexto, a famosa expressão, não deem as vossas pérolas aos porcos. Jesus não está chamando pessoas de porcos, ele está dizendo, o que vocês receberem é precioso. Essa mensagem que eu estou passando para vocês, ela é preciosa. Por quê? Porque Jesus é o maior homem da história da humanidade. O senhor pode discordar que ele é o Filho de Deus ou não, mas ele é um homem que dividiu o tempo em antes e depois dele. Por quê? Porque Jesus falou coisas que ninguém falou. Os antigos diziam, né, o código de Hammurabi, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, estudar, tu vai ter que receber. Jesus falou, se derem um tapa numa face, oferece a outra. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Então, amem os vossos inimigos, orem por quem vos persegue. Jesus muda a história porque ele tem uma forma de pensar diferente. E ele dá isso para os discípulos, ele fala, ó, o que eu estou ensinando para vocês
É um modo de vida, vocês precisam ver dessa forma. E se alguém não quiser viver, isso é precioso demais. É que nem tu entregar a pérola pro porco. O porco vai achar que é lavagem, vai morder, vai quebrar o dente, vai pisotear. Então, se não receber vocês, cara, sabe? E às vezes o problema dos evangélicos, professor, é que a gente, nesse afã de querer que mais pessoas vivam o que a gente vive, porque que nem tu falou da questão de sentir, ter as experiências que a gente tem, conversar com Deus, chorar na presença de Deus, isso é coisa que um ateu não consegue, né, ter esse tipo de emoção diante de um Deus ou diante de Deus. Então o cristão, tipo, vendo um cara que nem tu, ele pensa assim, cara, o Elvis precisa viver isso. Então acaba até sendo um sentimento nobre, mas às vezes pela insistência de alguém que não quer, de alguém que já tem uma religião, aí acaba se tornando uma questão quase que de intolerância, né? Então as pessoas precisam ter em mente isso. Cara, quem não quer, não quer. Vai ter alguém que vai querer escutar. O Elvis não quer, mas o Roger vai querer, então outra pessoa. A mensagem do evangelho, ela sempre vai encontrar um coração para repousar. Esse aspecto do livre-arbítrio é bem relevante, né? E Jesus é realmente reconhecido por ser essa pessoa que foi, independente de aspecto religioso, pela sua filosofia, né? Como se disse, é um modo de vida, assim como Sócrates impôs um modo de vida também, ou nos propôs um modo de vida, assim como outros tantos filósofos, né? Eu acho que isso tudo é valioso, mas eu penso que tudo é valioso, mas nem tudo é verdadeiro, né? Então, acho que a gente pode ir buscando essas referências, seja em Jesus, seja em Sócrates, seja em Epicuro, seja em Spinoza, né? Em Nietzsche. Eu acho que todo conhecimento é válido. Mas eu, como cético, não consigo reconhecer essa validade assim como algo a não ser questionado, ou pelo menos algo a ser assumido como modo de vida, né? Talvez seja uma ilusão, mas há a tentativa em mim, enquanto cético, né, de tentar construir a minha própria trajetória a partir de referências múltiplas, sem querer assumir uma tribo, ou uma religião, ou um caminho. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que preferem esse caminho, não é pior ou melhor, é só outro caminho. E respeita, né? Respeita, mas, enfim, tem várias outras questões interessantes a respeito disso. Até. Não sei se você vai perguntar alguma coisa sobre a discussão que há sobre a existência de Deus ou não, né? Mas eu imagino que todas essas referências aí podem nos levar à vida, assim como uma matriz religiosa também nos oferece, né? Mas com o princípio de que quem está escolhendo é você, enquanto pensador, não necessariamente alguém fazendo essas escolhas por você, né? Sim. E quando tu se depara assim, com questões filosóficas, por exemplo, a questão da moralidade, né? Tem um pensamento que diz que Deus não existe e tudo pode. Não tem razão para ser bom, não tem razão para ser ético. Se tu não tem uma divindade te observando, se não tem alguém te cuidando, que vai te julgar no final das contas, não tem razão para tu ser um ser humano bom, para ser um ser humano correto. Como é que tu pensa em relação a essas questões? Eu acho que essa é uma das piores críticas que se poderia fazer aos ateus, porque os ateus, no geral, eles não fazem mal pra ninguém, né? São pessoas extremamente pacíficas, assim. Se a gente for ver países que têm maioria de população, não sei se maioria ateísta, mas assim, onde tem mais ateus, até a questão da criminalidade ou da violência é menor, né? Não são pessoas que se envolvem muito com isso, mas é um ponto importante, né? Como que se toma uma decisão sem ter um ponto fixo de moralidade, né? Eu penso que o que não foi só a religião que nos ofereceu isso, né? Aristóteles, Sócrates, tudo isso está na base da nossa formação política, democrática. Então hoje o que a gente vê, o que é bom para mim e para todos. Ser livre é ser livre até que ponto a minha liberdade não afete o outro, né? Então tudo isso nos oferece um suporte moral, ético, do que é o bem, né? Do que é bom. E assim, falando pessoalmente, eu acho que a pessoa não precisa ter uma religião para saber o que é certo, né? Existe um bom senso a ser seguido que não está necessariamente na religião. E que, muitas vezes, é triste observar os religiosos que não o seguem, né? Porque, inclusive, que acabam fomentando e atrapalhando o próprio movimento religioso genuíno. São aquelas pessoas que falam, que usam da igreja, usam desses instrumentos, né, que são importantes,
que inclusive estão ligados à caridade, enfim, e daí pessoas que usam esse discurso, mas não praticam esse discurso, né? Eu sou bastante Caxias, assim, com o que é certo e o que é errado. Eu não dirijo meu carro sem cinto de segurança. A minha postura com relação à minha família é a melhor que eu consigo oferecer. E isso não significa que ninguém possa cometer erros. Acho que todo mundo comete erros. Só que para mim, o que é certo é bem fácil de definir e não precisa ninguém me supervisionando para dizer isso, né? Aprendi com os meus pais, aprendi pela tradição, né? É que sabe o que eu vejo? É que se tu levar isso na ponta da linha, lá vai cair na religião de qualquer forma. Por exemplo, tu falou que tu aprendeu com teus pais devem ter aprendido com teus avós, com os bisavós, e de algum jeito vai cair num padre, num pastor, em alguém ensinando, em alguém falando, ó, Deus tá vendo, Deus tá observando. Como, por exemplo, questões de moralidade, né? Existem tribos indígenas que uma criança que nasce com defeito, ela é morta, ela é enterrada. Então, se não há um ensinamento do que é certo e do que é errado, é esse o argumento. E não é um argumento, assim, pessoal, né, contra os ateus, mas é um argumento que... e também não é uma imposição, né, que os ateus deveriam viver dessa forma. É simplesmente isso, que se não há um Deus, não há razão para ser bom, não há razão para ser justo, né? E tu falou de que isso é uma injustiça, e isso é uma das perguntas que estava na minha pauta. Qual que tu acha, e sendo agora um pouco mais direto, né, porque eu sou um pastor, então tu vai estar sendo ouvido por muitos crentes, muito evangélico, muita gente que frequenta a igreja, qual tu acha que é a maior injustiça que os evangélicos, que os crentes, que pessoas que vão na igreja cometem, assim, com pessoas como você, que são ateus, que não acreditam em Deus? Olha, talvez julgar isso, sabe? Julgar que o fato da gente não ter uma religião nos torne pessoas menos importantes ou menos dignas de serem ouvidas, né? Eu tomo muito cuidado para não ser aquela pessoa que fica advogando pelo ateísmo, né? Então, até quem estiver assistindo, continue com a sua fé, né? Eu já fui, quando tô em sala de aula, eu tô discutindo o assunto. Tu nunca foi um evangelista do ateísmo? Não, acho que não faz nenhum menor sentido fazer isso, né? Por que eu faria isso se eu acho esse tipo de forma de pensar equivocada, de alguém me dizer o que fazer? Então não sou guru de ninguém, né? Cada um tem que seguir o que sente. E eu acho que é muito por aí. Agora, que é um pouco injusto, né? Você condenar alguém pelo... Mas a questão do estereótipo também ele existe dos dois lados, né? Porque essa seria a segunda pergunta. Mas termina, né? Eu acho que o estereótipo existe dos dois lados, né? O evangélico ser tratado como ignorante, como alguém que só segue ordens, um obediente. Que ponto que tu tocou. Eu queria muito entrar nesse assunto, porque há um mito, né? De que pessoas que não acreditam em Deus são superiores, né? No sentido intelectual, de pessoas que acreditam. E há também esse estereótipo de que os crentes são... Os crentes, né, aqueles que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, são ignorantes. Isso tem um aspecto cultural, né? Por exemplo, a primeira denominação pentecostal que chegou aqui no Brasil, ou que foi fundada aqui no Brasil, foi em 1911, que foi a Assembleia de Deus. E a maior parte dessas pessoas eram justamente de gentes que adivinha de religiões de matriz africana, então são descendentes de escravos. Se tu olha para uma foto da igreja dos anos 50, 60, a maior parte são de negros, de pessoas pardas, de pessoas que são descendentes de escravos, que são netos, e são pessoas que são marginalizadas, né? Mas isso a primeira, a segunda... A partir da terceira geração, já começa, né, as pessoas irem tendo uma condição de estudar, tendo uma condição, e hoje eu vejo, eu não sei se tu consegue olhar para isso também, não sei nem se tu é ligado muito de observar essas coisas, mas hoje se tornou moda. Ser evangélico é meio que uma moda, né? Então, aqueles que eram vistos como os ignorantes, hoje são vistos como, é legal ir na igreja, é legal tu ir aqui ou ir ali, a igreja também já tá muito diferente, já tem uma levada meio que de show, meio que... e todo esse outro aspecto. Mas se tu fosse dizer qual é a maior injustiça que ateus ou pessoas normais assim cometem com crentes, com evangélicos, tu consegue olhar para ter esse olhar também? Até mesmo como professor, sabe? Eu acho que as tuas palavras ali, quando tu falou assim, ateus ou pessoas normais, eu acho que já diz um pouco por onde é o caminho. Acho que talvez a maior injustiça seja tratar essas pessoas como se fosse um grupo diferente, assim, como se elas fossem pessoas apartadas da sociedade, os malucos, os radicais, né? Eu acho que essa é uma injustiça muito grande, assim, né?
Porque eu conheço muitas pessoas que são religiosas, né? E essas pessoas são pessoas como quaisquer outras, né? Então o fato delas levarem aquilo ali a sério, na verdade, eu vejo como algo muito positivo, porque eu penso que se eu fosse ser religioso, eu levaria assim também. Eu acho que as coisas têm que ser levadas a sério, independente de que aspecto da vida seja. Então, se eu sou um professor e aquilo me define, eu levo aquilo a sério. Se eu acreditasse em um Deus, eu acho que aquilo, poxa, seria a coisa mais importante para mim. E eu acho bonito isso nos evangélicos, né? Eu acho que eles realmente levam a sério, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, eu falei dos meus pais, né? A minha mãe nunca ia à missa. E eu pensava assim, que compromisso é esse? Né? De ter um compromisso com Deus que você não vai à missa, que você não paga o dízimo, que você não frequenta, não participa. Poxa, ser religioso do seu quarto, da sua casa, no seu lar, sem sair fazer obra, sem sair nas casas e evangelizar, poxa, assim é fácil. Né? Assim qualquer um seria. Então, como eu não tenho essa disposição, eu não acho justo eu falar assim, não, eu sou religioso, eu acredito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, até me aproximar do microfone. Gente, não é um pastor, Roger. É um ateu falando que se o cara é crente, deveria ser crente de verdade, deveria... Que fique de lição pra vocês aí. Não vou nem citar nomes por questão de ética, que nem diz. Cara, mas é isso, né? Essa tanto um lado quanto o outro é alvo de muito preconceito, né? E eu vejo hoje que um grande preconceito que a igreja sofre é em relação à política. E eu quero pedir tua licença pra gente entrar agora no assunto que é mais tenso. Porque assim, eu vejo, professor, que a igreja foi instrumentalizada. Colocaram um candidato como sendo o candidato da igreja. Como sendo o cara que representaria os crentes. Particularmente, eu acho que entre ele e a outra opção que tínhamos, ele era menos pior. Mas eu não vejo Jesus Cristo dizendo que bandido bom é bandido morto. Eu não vejo Jesus Cristo dizendo pra uma mulher assim, dá que eu te dou outro, sabe? Dá um tapa que eu te dou outro. Sim. Eu não vejo Jesus Cristo. Então eu consigo fazer uma crítica em relação a isso. A igreja foi usada, os evangélicos acreditaram, tanto que quando esse candidato perdeu a última eleição, foi como se, meu Deus do céu, cara, e agora? O que vai ser? Como se fosse o apocalipse instaurado na Terra, né? Eu não comungo com as ideias da esquerda, principalmente as questões ligadas à moralidade, como a gente falou, né? Questões de legalização de drogas, questão de aborto, questão de... que para nós não são questões assim de saúde ou questões de organização, mas são questões que tocam em pontos sensíveis, né? Então eu vejo que a igreja ela foi muito instrumentalizada para ser massa de manobra de uma proposta política. Só que dentro disso, hoje, tu dizer que tu é cristão já te coloca automaticamente dentro desse espectro de o cara que é um fascista, do cara que acredita nisso. Tu dizer que tu é cristão é como se tu tivesse uma camisa estampada, em quem tu vota, no que tu acredita, e... Uma camisa amarela, né? Uma camisa verde e amarela, a camisa da seleção brasileira. E como que tu vê isso, cara? Como que tu vê pessoas de forma geral sendo... Eu tô fazendo uma autocrítica pro meu povo. Assim como eu acredito que pessoas mais pobres também são usadas como massa de manobra, gente enfim, dos movimentos aí que invadem terras. Então, como que tu vê essa instrumentalização do povo como um todo, né? Olha, a gente tá na democracia, né? A democracia permite esse tipo de disputa de campos ideológicos. Então, eu acho que até certo ponto, um candidato que tem certas pautas buscar certo público, eu acho que é natural. Agora, eu tô contigo. Eu acho que não faz sentido a gente ter, como a gente tem no Brasil hoje, uma bancada da bala, né? Uma bancada lá financiada para defender armamento, né? Para defender porte de armas e coisas de violência de modo geral, coisa que Jesus, como você falou, certamente não aprovaria. Acho que não faz sentido a gente ter uma bancada do boi, como a gente tem, a bancada BBB que se chama, né? Do boi, da bala e da Bíblia. A do boi que seria para defender latifundiário, e inclusive fazer o mesmo tipo de manobra de coação, de cooptação
de agricultores familiares, que não são grandes produtores de terra, mas que acabam junto caindo nessa narrativa do agro, né? E eu acho que menos ainda a gente ter uma bancada da Bíblia. Acho que não faz nenhum sentido a gente ter uma bancada formada por pastores, ex-pastores, pessoas que eram ligadas a um movimento religioso, representando isso dentro do Congresso Nacional. Eu acho que isso não faz sentido. Acho que não se dá por aí a representação democrática. A representação democrática deve se dar a partir das ideias que essas pessoas têm. O senhor fala pelo fato de serem pastores? Ou por serem representantes de um povo? Pelo fato. Porque se forem representantes de um povo, a política é isso. Claro. Não tu tá lá pra eleger. Agora, eu também sou contra um cara que tem um chamado de pastor e usar a influência que tem como pastor pra uma campanha política. Que é o que acontece. Que é o que acontece. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas agora, eu acredito na representatividade, né? Não, claro, eu acho que o fato da pessoa ser pastor não importa. O fato porque tem professores eleitos lá e eles vão defender ideias para professores. Faz sentido, é um grupo, né? Agora, o que não faz sentido é ter um grupo tão forte como a gente tem no Brasil para esses pontos aí, defendendo coisas de uma forma monolítica, como você falou. Por que o cara que é cristão, ele tem que ser de direita? Tá em nenhum lugar isso. Você mesmo falou. Jesus não defendia uma política da violência. E esses caras defendem. Sim. Então, Mas o contrário também é verdade, professor. Um homossexual, ele tem que ser de esquerda. eu acho que não. Né? Acho que não. Mas a esquerda diz isso. Se tu é um homossexual que tu não é de esquerda, é como se tu nem fosse homossexual. Isso é incrível. Então, é o que nem eu tô te falando. O pau que bate no Chico bate também no Francisco. É uma questão que pega pros dois lados, né? O povo vai sendo usado de massa de manobra como um todo. Eu não sei como é que eu vou te deixar isso do meu ponto de vista. Fica à vontade, tu não me ofende de jeito nenhum. Não, tranquilo, mas eu vejo diferente porque eu acho que é bem o que tu falou, essas pessoas já têm uma influência muito grande quando entram. A gente não pode botar no mesmo ponto, por exemplo, um cara que é um pastor como o Marco Feliciano, que era um pastor. Bom, eu cheguei a ver culto dele em DVD, quando eu tava ainda nessa de conhecer as coisas e tal. E o cara já tinha uma fama enorme e ele usou isso para se projetar politicamente. Hoje ele é um cabo eleitoral de um candidato que foi presidente, agora é ex-presidente e tá condenado. Então esse cara aí, e continua fazendo defesa desse cara, mesmo esse cara estando condenado por tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que isso é um exagero, um ponto fora da curva. Mas a gente tem pastores, por exemplo, eu vou defender a ideia contrária. Eu acho que nem todo mundo, nem quem é homossexual tem que ser de esquerda ou direita só por ser homossexual, assim como quem é cristão não precisa assumir um lado ou outro. É isso. As pessoas têm que ser livres, né? Exatamente. Não pode... A gente tem um pastor que é de esquerda, eu acho que ele é eleito pelo PSOL. O Henrique. O Henrique Vieira. E ele é um cara assim, ó, admirável. Eu sou fã dele. E ele é de esquerda. E é um cara que defende as ideias de Jesus. Pelo menos até certo ponto, né? Aí tem coisas que são questionáveis. Muito mais ou menos, gente. Mas daí, como a gente como a gente viu o próprio Frei falar aqui nessa cadeira, né? Tem até um certo limite onde a interpretação não entra. Mas, poxa, depois o que você faz com aquelas ideias podem ser discutidas. E eu acho que o que aconteceu no Brasil é que, infelizmente, a gente começou a associar algumas coisas a pautas políticas. Então, ser cristão é de direita. Você homossexual é de esquerda. Você defende a liberação das drogas, você é de Faz direita. o L. Enfim, exatamente. Por exemplo, a liberação das drogas é uma questão de liberdade individual, né? Eu não uso drogas, mas é uma questão de liberdade individual. Isso é uma pauta dos liberais. Isso não é uma pauta de esquerda. No Brasil, se tornou uma pauta de esquerda. Então mas é só no Brasil. O senhor é a favor da legalização das drogas? Eu acho que é bem complicado a gente liberar drogas num país que já sofre tanto com álcool e drogas legalizadas, cigarro, câncer de pulmão, enfim, né? O senhor sabia que no Rio Grande do Sul tem a cidade com o maior índice de suicídio do Brasil? Pertinho da gente aqui, Venâncio Aires. E os suicídios em Venâncio Aires estão ligados ao consumo de álcool. É mais fácil o cara sair do crack do que largar o álcool. E estudos que dizem que ligados aos agrotóxicos, uso de agrotóxicos nas plantações de tabaco. Esse de Venâncio Aires. Uau. Então tu vê como que o Brasil é o país mais ansioso, né, e depressivo da América Latina, e tem índices assim
violentos, assustadores. Então, só pra gente encerrar esse assunto, né, de legalização de drogas e tudo. Eu acho que é uma questão de liberdade Sim. individual, tá? Se fosse ter que defender, assim, eu acho que as pessoas têm que ter direito de fazer o que elas quiserem com a vida delas. Agora, enquanto Estado, o Estado, no meu modo de ver, Eu acho que tem não. que cuidar das pessoas, não Quer tem ver? que só deixar fazer Eu o que acho elas que não. O senhor tem algum parente drogado na família? Eu já Um tive. primo? Eu tenho gente próxima, eu tenho irmãos que são. E o cara, ele faz o que quer com a vida dele. Mas, por exemplo, é a minha mãe que me liga 3 horas da manhã. Léo, não sei onde tá o fulano. Então, é uma questão muito complexa Mas que então, toca a vida de mais gente, né? veja como esse argumento que eu usei, né? Esse é um argumento liberal. Cada um faz o que quer com a sua vida. Isso é um argumento liberal. Eu posso dizer pra ti assim, ó, como se eu fosse o Nicolas Ferreira aqui. Cada um faz o que quer com a sua vida. É liberdade individual. Por que que o Estado, olha só, por que que o Estado vai se meter nessa decisão? Veja, isso é um argumento liberal. Mas não necessariamente isso é verdade. Num país como o Brasil, que é um país carente, que é um país onde o Estado precisa cuidar das pessoas, a gente vai ter que ir pelo argumento da esquerda, do Estado maior, controlador, para que o Estado cuide das pessoas. Assim como o Estado precisa da Bolsa Família para pessoas que têm necessidade, assim como o Estado precisa da casa para quem tem necessidade, assim como o Estado precisa oferecer o SUS para quem tem necessidade, ele também precisa proibir as drogas para que as pessoas não se matem. Porque as pessoas estão sofrendo e elas podem usar drogas para querer passar esse sofrimento. Então, veja, eu usei um argumento de esquerda para defender, né, a não liberalização das drogas, né? Eu acho que isso tudo é muito relativo, sabe? Quando vai pegar uma coisa ou outra, é isso que eu tento ensinar para meus alunos, assim. Eu não tento dizer assim para eles, isso é uma coisa, e você tem que escolher um lado ou outro. Não, não é por aí. As coisas têm uma zona cinza, né? Em que você pode trabalhar. E como professor, eu estou mais interessado em que meus alunos criem a sua própria forma de pensar e não que concordem comigo. Pra gente começar a se encaminhar pro final, o que tu gostaria, por exemplo, como um ateu, como um professor, como alguém que lida com filhos de crentes, de crianças que vêm de ambientes religiosos, o que tu gostaria, assim, dessa sociedade ideal que os cristãos, que os crentes começassem a fazer ou a ensinarem os seus filhos? Como que se tu pudesse fazer um pedido pra essa galera hoje, qual que seria? Nossa, que ótima questão. Em primeiro lugar, eu queria dizer que os filhos de crentes, filhos de pessoas religiosas dessas que levam um pouquinho mais a sério, né? Porque eu tenho alunos que são filhos de católicos, também com católicos bem fervorosos. Eu queria dizer que são ótimos alunos, tá? Eu lembro de pelo menos 2 ou 3 aqui que são alunos excelentes e que eu sei que são filhos de pessoas religiosas e que muitas vezes ajudam a conduzir o debate na sala de aula, porque são crianças que têm uma opinião formada, às vezes um pouquinho mais adiante do que outras crianças simplesmente não têm bússola nenhuma. E são crianças que leem, então eu acho que tudo isso é de se valorizar, né? Inclusive, esqueci de ressaltar, mas eu acho muito louvável o fato das pessoas que pegam, e isso vai contra o preconceito de que crente não é inteligente ou não estuda, não é ignorante. Poxa, a pessoa estuda a Bíblia, que é um livro super difícil, um baita de um livro, né? E daí você vai dizer que a pessoa não estuda, que a pessoa não lê aqueles textos que são textos para explicar passagens, enfim, eu acho que isso tudo é louvável. Mas talvez o que eu pudesse dizer, assim, né? É o que eu já digo nas reuniões, assim, que continue incentivando ele a ter o seu ponto de vista, mas que talvez dê um pouco de liberdade para que essa criança desenvolva o seu potencial, sem necessariamente ficar focada só naquilo. Hoje eu estava falando com um aluno meu de manhã e ele sabia que eu ia vir para cá depois, né? Porque eu tinha sugerido para eles assistirem o episódio do Frei, porque entrou nessa questão e a gente tinha falado na aula sobre a questão de acreditar e tal, a questão dos documentos, né, que são muito desses documentos bíblicos que podem mudar ao longo do tempo e tal. E esse é um aluno muito religioso e ele falou pra mim assim: eu vou assistir, professor, eu vou assistir. Eu falei: tu sabe que é comigo e um pastor, né? Eu vou assistir pra, pra poder ganhar de ti no debate, ele falou pra mim. Que legal. Então, quer dizer, eu acho lindo isso, né? E eu acho que ele tem mesmo que querer ter os argumentos dele. Mas não é só para isso que eles estão aqui, né? E eu acho que os pais, não só os religiosos, os ateus também, todos os pais, vale a pena saber que a gente não tá aqui só para fazer dos nossos filhos as nossas cópias. Que eles estão aqui para viver a vida deles.
e que a gente tem que deixar eles viverem a vida deles, tomarem as decisões que eles quiserem tomar e ter esse pouquinho de liberdade assim para pensar com a própria cabeça. Porque meus pais sempre me oportunizaram isso, né? Eu tive que seguir um certo ritual, mas eu sempre pude debater francamente com eles sobre tudo que eu pensava. E isso ajudou a me moldar enquanto uma pessoa que tem um pensamento crítico e próprio. E eu acho que isso sempre é uma coisa que não se pode negar a ninguém, muito menos a uma criança. Entendi. Eu quero, antes de te dar uma oportunidade de falar considerações finais, se tu me permite muito humildemente, eu sou um pastor, sou um mero pastor aqui em Fontoura Xavier, mas isso eu queria ter falado desde o primeiro, isso é um conselho, não só para ti, mas para todo mundo que tem dificuldade em crer. Há um problema hoje que a religião se tornou algo místico. As pessoas, elas pensam que para tu crer em Deus, tu precisa ver Deus. Tu precisa ver um anjo, tu precisa ter uma experiência mística, tu precisa que Deus fale contigo. A fé, ela se tornou algo muito mais místico e do que tu sente, do que uma relação mais de lógica mesmo. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria esse conselho. Busca entender não só a fé ou a religião ou o cristianismo como uma coisa no que tu vai buscar uma experiência de sentir ou não. Mas busca entender as verdades do que aquilo lá tenta apresentar, sabe? Tem muita pergunta sem resposta. Ah, sim. Eu não tenho resposta para todas as perguntas, mas existem muitas boas respostas. Muitas boas respostas. Um dos motivos de eu não usar, desculpa te interromper, mas um dos motivos de eu não usar tanto a ciência como argumento para falar da religião, por exemplo, né? É esse, eu acho, porque, querendo ou não, né? Tem uma lógica grande, tem uma forma de raciocínio relevante dentro das religiões. Bom, o Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, escreveram argumentos fundamentais para defender e provar a existência de Deus. E talvez num outro momento a gente se reúna e faça um debate, né? Mas a gente tá aqui mais pra conversar mesmo sobre essas coisas. Isso, então eu acho assim que são coisas que são bons argumentos, eu acho que é super racional. E se eu for pensar assim, em última instância, é muito mais lógico acreditar em Deus do que não acreditar, porque o que eu perco se eu acreditar? É a aposta de Pascal, né? Exatamente. Perde tudo, ou tu ganha tudo, né? Não tem um meio termo. Exatamente. Professor, pra gente encerrar, eu quero que tu deixe um recado. A gente falou pouco sobre sala de aula, a gente falou pouco sobre aluno, tinha coisa que eu queria falar, mas como a gente tem uma proposta de um tempo resumido aqui no podcast, esses dias eu vi os teus alunos jogando videogame. Se não me falha a memória, sabe? Tu tem um método muito diferente de ensinar. Isso só do que eu vejo assim, nas redes sociais, né? Então, mas eu queria que tu deixasse um recado, sabe? E para a Fontoura Xavier, para os teus alunos, porque hoje pelo fato de eu ser um pastor, girou muito em torno disso, de ateísmo e tal, como esquerda, direita, como que se relacionam, mas a gente é mais do que isso, né? Tu é mais do que um ateu, eu sou mais do que um pastor, eu sou pai, então queria que tu deixasse um recado para a Fontoura sobre talvez essa importância do diálogo, sobre essa questão mesmo da gente estar sempre disposto a conversar, de eu vir aqui te ouvir, o senhor vir aqui me ouvir. Tu não concordou com coisas que eu disse, eu não concordei com coisas que tu falou, mas, cara, eu acho isso lindo. 2 seres humanos, 2 homens, sentar um na frente do outro, exporem as suas ideias e dá certo, sabe? Ninguém sair no soco, ninguém sair na mão. Pudesse deixar um recado aí pra essa galera? Nossa, eu sou um cara que gosto muito de Fontoura Xavier hoje, sabe? Quando eu morava aqui e era jovem, eu queria sair daqui o quanto antes, porque tinha essa coisa de ser uma cidade pequena, mas hoje eu vejo quanto valor a gente tem aqui na nossa comunidade, né? Seja pelo aspecto ambiental, seja pelas pessoas que acolhem a gente tão bem. Então, assim, o melhor que eu poderia dizer para o povo fontorense, né, é que, assim, acredite que a gente pode ser sempre mais do que uma briga de torcida, né, uma disputa entre partidos, ou uma questão de conflitiva, né, ou ficar reproduzindo esse radicalismo que a gente está vendo acontecer no Brasil como um todo, né. Infelizmente gira muito em torno disso a vontade do povo fontorense de querer que a gente tenha uma cidade melhor acaba se resumindo a essas picuinhas, assim.
O que eu poderia dizer? Que cada um pode buscar o seu caminho, né? E respeitar o do outro. E tentar fazer ser melhor em conjunto, né? Quantos projetos a gente tem aqui? O teu projeto. Eu acho que é um projeto lindo, assim, de se ver, porque, poxa, por que Fontoura não merece ter um podcast acontecendo aqui, né? Da qualidade que já tem? Por que não merece coisas a mais do que já tem? A gente tem muita coisa boa? Tem, mas acho que a gente pode se desafiar a ter sempre mais, né? A gente não precisa se prender na ideia de que Fontoura é um município pequeno, que precisa ficar sempre focado em tradicionalismo, que também é uma coisa importante, mas será que a gente precisa ser só o que a gente é? Acho que a gente pode também expandir, e eu acho a tua iniciativa, assim, inclusive te parabenizar pela ideia do podcast, assim, eu acho muito legal. É uma coisa que eu, como alguém que escuta o podcast, acho legal de ter, de ver pessoas daqui falando. O próprio fato de trazer pessoas daqui, né, valorizar isso. A gente tem um mundo aqui em Fontoura, né? As pessoas de Fontoura estão espalhadas pelo mundo também, mas tem muitas que vieram para cá e que estão aqui e que tem muito a dizer. Então acho que tudo isso é bonito. A gente pode tentar crescer juntos, né? Valorizando isso. Que massa. Quer deixar um recado pros alunos, pra tua filha, pra tua mulher? Quer ficar à vontade aí. Eu não sou muito bom em improviso, assim, né? Mas é só mandar um beijo pra minha filha, ela falou que queria assistir depois, pra minha esposa, pro meu enteado, enfim, mãe e pai, quem mais assistir. E meus alunos, né, que estavam ansiosos, alguns pra poder ver. E vou fazer um pedido por ti. Todos os alunos aí, as pessoas que assistirem, não esqueçam de seguir, né? Se inscrever no canal, seguir as redes sociais, porque esse cara aqui, ele merece uns patrocinadores pica, assim, forte, né? Cada vez mais fortes pra ele estar lá em cima, porque o projeto dele é demais. Cara, valeu. Sem palavra, obrigado. Gente, é isso aí. Eu tô muito feliz, a nossa proposta tá acontecendo, tá dando certo. Quero te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Obrigado, Roger. Vou fazer um coraçãozinho aqui pro nosso filmmaker. Te amo, mano, obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso Teológico Podcast. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, não percam nada que tá acontecendo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.